Dia 8/6/2024, 13 horas e 36 minutos. Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cleverton e vou conduzi-los aqui nesse formato que nós temos de aula prática síncrona, onde um professor mediador apresenta para vocês o laboratório no meu caso, o Laboratório de Materiais de Construção Civil 1, as práticas, algumas das práticas de materiais de construção civil 1, e feitas por mim ou não, nesse caso as gravações de hoje são gravações feitas pelo professor Fabrício Zanini, mas eu faço a intermediação com vocês aqui, tá? Eu sou mestre em estruturas, tá? Fui engenheiro calculista. Eu acho que a maioria me conhece, não sei se me conhece. Bom, me apresentar rapidamente, eu sou o professor Cleverton, eu sou mestre em estruturas, principalmente estrutura de fundação. Escrevi, publiquei algumas coisas sobre fundação sobre rocha, basalto, principalmente pedra-sabão. Eu fiz alguns cálculos estruturais aqui na cidade de Uberaba, dentre eles, um deles é um prédio ali na Barão de Ituberaba, para quem conhece a rua, onde tem um prédio de 15 andares que eu apoiei totalmente sobre pedra-sabão. E daí já surgiu a discussão desse mestrado. Além disso, eu sou docente do presencial há 10 anos, né? 9 anos, na verdade, e servidor público engenheiro da Prefeitura de Aramina, no estado de São Paulo, tá? Sou professor no presencial dessa disciplina de materiais de construção civil, de concreto armado, então eu vou tentar fazer sempre um link da nossa disciplina de materiais de construção civil com relação ao concreto armado, que é a minha especialidade, as estruturas, e, claro, a realidade aqui, fora da telinha do computador, fora do livro da academia, o que você vai ser cobrado, o que a vida profissional vai te cobrar, o que é que você precisa realmente ter absorvido na ponta da língua para responder algumas perguntas que são de bate-pronto, e outras coisas que você sempre terá tempo de pesquisar e de se atualizar, né? Materiais de construção civil, por algum tempo, se a gente pegar cronologicamente, a gente falar da década de 70, meados de 60, 70, 80, até começo de 90, materiais de construção civil, se você pegar o livro do Falcão Bauer, da primeira edição, e trabalhar até hoje, primeiro que o Falcão Bauer é excelente autor, né? Excelente, é o maior autor que nós temos hoje em materiais de construção civil. Mas se você pegar a primeira edição e a que foi feita até na década de 90, eles só vão fazendo complementações. De lá para cá, os materiais de construção civil mudaram demais. O que nós temos aí de óleos solúveis, hidrocarbonetos, acelerador, retardador de pega, aerador de concreto. Nós temos tanta... Isso só falando de concreto. Tipos de areia diferentes. Agregado miúdo diferente, à base de filler, né? Britas extremamente leves que não usam basalto, né? Pode usar vermiculita, argila expandida para fazer o concreto leve. Materiais, né? O concreto é um compósito, então materiais que incorporam isso, por exemplo, isopor, materiais inertes, vários outros materiais inertes, borracha, para compor o asfalto. Então, materiais de construção civil não é uma matéria engessada. Materiais de construção civil, você acabou de assistir essa aula, no semestre que vem tem algo diferente. Tem algo que eu faço todos os semestres com o pessoal do presencial, e aqui no EAD não é possível, porque nós não estamos todos no mesmo lugar, né? Senão daria para eu fazer essa mesma coisa, que é solicitar para a Uniub a disponibilização de um ônibus, para a gente sair e ir todos os anos na FEICOM ou na Concrete Show, justamente para observar isso que eu estou falando. Se eu fosse dar aula para vocês, pautado naquilo que eu aprendi lá na cadeira, quando eu estava no lugar de vocês, aprendendo materiais de construção civil,
nós íamos nos limitar a falar de areia, brita, madeira, aço, pouquíssimas coisas. Então, ainda aqui, por nós estarmos num horário curto, né? Nós temos 1h15 em cada uma das aulas, e os vídeos são longos, porque a prática é muito bem desenhada pelo professor Fabrício. Eu vou fazer o contrário do que eu costumo fazer em todas as aulas práticas, que eu costumo aqui, a primeira aula, começar a pensar exemplos e puxar vocês para determinadas realidades, para vocês enxergarem, antes mesmo de ir para dentro do laboratório, pelos olhos desse vídeo que eu vou passar, para vocês já saberem que mergulho que vocês estão dando. Aqui eu vou deixar o lado lúdico de vocês falar também, porque senão não dá tempo de eu passar tudo que tem para passar. Então, eu tenho uma tarefa dupla aqui, a tarefa de atender aos requisitos acadêmicos, e eu fiz uma releitura dessas aulas essa última semana, das aulas que eu vou apresentar do professor Fabrício. E essa parte acadêmica ele atinge muito bem, ele cita muito bem as partes acadêmicas, as partes técnicas, e a minha tentativa de releitura agora, então, é fazer esse link com a prática. A primeira prática que vocês vão assistir nessa primeira aula de agora, a prática que nós vamos ver agora, é a respeito de granulometria de agregados. Vocês já devem ter lido, nós já estamos aí na terceira ou quarta semana, não sei bem ao certo, vocês já devem ter lido o que são agregados para concreto, né? O que é um traço, o que é um traço unitário, o que é um traço em volume, e quais são os agregados, né? Quando a gente fala aí, vamos rodar um concreto. Gente, concreto é o segundo material mais produzido na face da Terra. Ponto. O concreto só não é mais consumido que a água, que é um dos compósitos do concreto. Então, o concreto é mais, em termos de volume, o concreto é mais produzido que McDonald's, do que Coca-Cola, do que qualquer outra coisa que se você for pegar em termos volumétricos. Se você for encher todos os volumes que nós temos anualmente com Coca-Cola, você não preencheria os pontos onde o concreto está presente. Então, falar sobre concreto armado nunca deixará de ser em voga. O que eu quis dizer no meu prólogo, na minha apresentação, é que falar de concreto à base de cimento, areia, brita e água tão somente está cada vez mais ficando no passado. Só que essa discussão vai lá para a Materiais de Construção Civil 2. Lá nós vamos falar sobre os óleos solúveis, os hidrocarbonetos, os retardadores, os aceleradores de pega, os fechadores de poro, os impermeabilizadores, que quem aqui já estiver minimamente estagiando na engenharia civil, na construção civil, mas estagiando no canteiro de obras, deve ter percebido já a utilização, por exemplo, de um produto da Vedalite, da Vedacity, o Vedalite, por exemplo, para reboco externo. Pelo menos para um barramento de 1 metro de altura de reboco. Já deve ter percebido e já devem ter visto, nem é uma tecnologia, mas para aumentar a plasticidade da argamassa, já deve ter visto um profissional ou outro colocar detergente no reboco. Então, nós estamos falando de argamassa, nós estamos falando de aglomerante, falando de areia. Só para situar, né, gente? Vamos lá. Quando a gente tem a junção do cimento com a água, o cimento é um aglomerante, né? Ele tem a capacidade de aglomerar, de trazer para si, para junto de si, tudo aquilo que está em volta dele. E ele tem essa capacidade justamente porque ele é um aglomerante hidráulico. Ele reage, ele tem uma reação química, essa reação química é exotérmica, né? Libera temperatura, e é em função da mistura com a água. Então, essa primeira mistura, essa primeira reação química, forma um negócio chamado pasta.
Depois, se você acrescentar a pasta, a areia, nós teremos uma argamassa. E dentro da argamassa, nós podemos ter cimento, água, areia, como nós podemos ter cimento, cal, água, areia, ou cimento, na ordem correta, cimento, cal, areia, água. Então, isso é uma argamassa. E, além disso, todos os tipos de surfactante e esses aditivos químicos para argamassas. Se eu vou ali e insiro pedra, ou seja, agregado graúdo, a areia é o agregado miúdo, pedra é o agregado graúdo. Se eu insiro ali, eu forjo nessa argamassa um concreto. E como o concreto tem algumas características excepcionais, mas outras indesejáveis, tal qual a baixa resistência à fissuração, o comportamento frágil, a incapacidade de resistir a grandes esforços. Gente, eu não estou falando de pequenos esforços, não, estou falando de esforços gigantes, a grandes esforços, na ordem de toneladas de esforço à tração, esforço da corda. Como ele tem baixa capacidade de resistência, nós precisamos incorporar nesse cara uma outra tecnologia, que é o vergalhão de aço. Então, se a gente juntar o concreto, o vergalhão, nós temos o concreto armado. Então, eu falei da cadeia desenvoltória do ponto inicial, que é a descoberta lá pelos romanos, e até datado pré-Roma, das cinzas volantes lá dos vulcões italianos, em que percebeu-se que aquelas cinzas juntadas com argila davam uma resistência muito grande. Então, lá do primeiro cimento, que era o cimento de cinza vulcânica romano, até o ponto do estudo científico mesmo do cimento, lá na ilha de Portland, no século XVIII, lá na Inglaterra, por isso que é o CP, né, o cimento Portland, até hoje, tudo gira em torno da aglomerante. Então, eu estou dizendo, desse princípio até o que nós conhecemos hoje, que será, não será obsoleto, mas que será incompleto depois da manhã já, tudo tem a ver com essa mistura, tudo tem a ver com a granulometria do que está dentro dessa mistura. Então, um bom concreto, moçada, um bom reboco, por exemplo, vamos falar de reboco? Reboco, todo mundo sabe, né? A fase do acabamento, sobe-se a alvenaria, vou falar da alvenaria convencional, sobe a alvenaria, chapisca. Em algumas regiões do Brasil tem o emboço, em outras regiões do Brasil, o reboco. Eu sei porque eu atuo em duas, né? No estado de São Paulo, se costuma muito utilizar o emboço, né? Na hora que a gente vai fazer orçamento para a obra pública, a gente coloca o emboço e o reboco. Aqui em Minas Gerais, a gente já faz o reboco mais espesso, né? Eu estou bem na divisa da ponte, para quem conhece Uberaba sabe que são 20 quilômetros, a gente pula de estado. Então, aqui se faz o reboco grosso, lá se faz o emboço. Emboço e reboco fino. Mas, independente dessas camadas, chapiscou, emboçou e rebocou, o reboco, normalmente, ele apresenta uma série de problemas, fissuras mapeadas, e essas fissuras mapeadas, elas, por perda de água higroscópica, né, perde água para o ambiente muito quente, isso com a chuva, se for externo, faz com que a água percole, vai dar infiltração do outro lado da parede, ela traz uma série de consequências ao bom funcionamento, que o funcionamento, por exemplo, estanque da construção civil. E, pasmem, é óbvio que a boa qualidade do reboco tem a ver com a areia. E se ele tem a ver com a areia, tem a ver com o peneiramento, a granulometria da areia, que é o que vocês vão ver agora, um índice chamado módulo de finura da areia. Reboco, quanto mais fina a areia, melhor a plasticidade e o acabamento dessa areia. Então, quanto mais fina for a areia que você aplicar no reboco externo, menores são as chances desse reboco te dar problema com fissuras mapeadas. Certo? Muito bem. Sem mais delongas, eu vou passar para vocês, para a companhia
gravada, claro, do professor Fabrício Zanini, dentro do laboratório de materiais de construção civil, aqui na cidade de Uberaba, lá na Universidade de Uberaba, no campus aeroporto, a sala H107, certo? H107, bloco H, sala 107. Para quem quiser, estiver aqui um dia, quiser ir lá nos visitar, fique à vontade, me procure lá, eu estou lá quase todos os dias. Recados. A chamada, vocês todos sabem, né? A aprovação dessa matéria está condicionada à pontuação, em que vocês respondem as ACQFs para vocês, né? Aí que aparecem para vocês, e está condicionada à presença em pelo menos 3/4 ou 75% das aulas. 3/4 são 3 em 4. Nós temos 4 aulas, ficou facinho de fazer a conta. Então, em 3/4, tá? Como é que vai ser feita essa chamada? O Google vai me gerar, o Google Meet vai me gerar um relatório com quem esteve presente aqui a hora que entrou e a hora que saiu. E de maneira análoga, eu vou fazer essa mesma relação. Para vocês estarem presentes em uma aula, vocês têm que estar presentes pelo menos 75% da aula, tá? Então, vou olhar o tempo de entrada e o tempo de saída. Nós temos 1h15 de aula. 1h15 são 75 minutos. Eu vou olhar 75% de 75 minutos. Certo? Esse é o critério. E, sem mais, antes de eu me esquecer, eu pergunto para vocês. Prestem atenção nisso, para depois não reclamar. Prestem atenção nisso. O Google, ele não tem noção se você entrou na conta do seu marido, estou falando se fosse uma mulher, por exemplo, ou um rapaz que tenha marido, se você entrou na conta do seu cônjuge, do seu marido, ele não adivinha que é outra pessoa assistindo a aula. Se você entrou na conta da pessoa jurídica da empresa que você trabalha ou da empresa que é sua, ele não tem condição de adivinhar quem é você. Então, atenção a todos que estão aí, eu vou falar os que eu estou vendo na tela, Flávio, Eduardo, Camila, Maurício, César, Bruna, Leonardo, Jonathan, que levantou a mão, eu vou passar a palavra para ele já já. Todos estão com um e-mail ou com um nome aí, que é o nome de vocês? Porque é assim que o Google vai me gerar o relatório, certo? É assim. Aí, você está vendo que vocês vão estar respondendo sim, você não precisa ficar preocupado com a presença de que se é o nome de vocês que está aparecendo aí nas mensagens, é o nome de vocês que vai estar lá. Tá? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Diga, Jonathan. Você levantou a mão? Jonathan, se você estiver falando, seu microfone está fechado. Enquanto o Jonathan não estabelece, conseguiu estabelecer aí? Bom, Maurício, quer falar? Quero sim. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. É só para dar um depoimento meu particular, que eu trabalho nessa área já há alguns 15 ou 20 anos, né? Fiz alguns estudos aí, até em Uberaba mesmo, com algumas concreteiras, da Traço, da Polimix, da Brasmix, etc. E duas coisas me chamam a atenção nesse mercado de hoje. A gente está muito ruim de profissionais, pouco conhecimento, muito engenheiro de YouTube, e hoje as pessoas não se preocupam com a durabilidade das estruturas. A palavra referência hoje no mercado chama-se MPA. As pessoas não querem saber onde o concreto vai ser aplicado, onde vai ser a classe de agressividade, tudo isso é secundário. Resume-se a MPA. Isso é triste porque a gente tem um trabalho de conscientização para que sejam multiplicadores da qualidade e a gente vai, aos poucos, vai perdendo espaço porque o preço, muitas vezes, é a tônica do negócio. Maurício, muitas vezes mesmo é a tônica do negócio, né? A agressividade do ambiente, moçada, deixa eu só fazer um parênteses aí, para quem não entendeu alguma parte técnica da fala do Maurício, né? Ele citou algumas coisas técnicas aqui. A agressividade do ambiente,
Ela está lá, é uma tabela que está lá na NBR 6118 de 2014. Teve em todas as NBRs, né? Mas está na sua última atualização, que ela faz uma correlação para onde esse concreto vai e o quanto há possibilidade dele ser atacado por sulfetos, por chuva ácida, por contaminantes químicos, radiológicos, biológicos. E, dependendo do que for, causam algumas patologias no concreto, por exemplo, baixar a alcalinidade da brita, se for um basalto, que é altamente suscetível, pode atacar a armadura, corroer. E o que ele está querendo dizer? Eu estou construindo hoje, para entregar um prédio, eu vou construir, essas patologias vão aparecer daqui a alguns anos. A maioria delas, principalmente as patologias que são cruciais. Eu já vou ter entregue, eu já vou ter ganhado dinheiro, eu já vou ter pago mais barato. É isso que o Maurício está querendo dizer. Preocupa-se só com a resistência em que está lá no projeto estrutural, né? O concreto mais comum é o 25 MPa. Eu tive empresa, Maurício, né? Meu grande ramo de atuação, mais do que propriamente aula, foi como engenheiro calculista, né? Até eu virar servidor público, eu tinha um escritório de cálculo estrutural. Então, o mais convencional, moçada, é o 25 MPa. O que eles estão preocupados? Com 25 megapascais. É isso, não é, Maurício? Está preocupado com 25 megapascais. Se o concreto está fechado, se ele não está, se a classe de agressividade... E assim, o calculista que tem que, né, indicar, voltando à classe de agressividade ambiental, por exemplo, nós temos classe 1, 2, 3, 4. A classe 1 são construções em ambientes rurais, ou a classe 2, ambientes urbanos, a classe 3, ambientes com maré e respingo de maré, classe 4, industriais. Só que aí existem umas regrinhas, né? Se você tiver, por exemplo, num ambiente urbano e esse concreto armado seja para um ambiente interno que vai ser rebocado, você pode tratar ele como classe de agressividade 1. Nós vamos falar isso em concreto armado. Mas é muito importante. Isso realmente é muito importante o que o Maurício está falando. O engenheiro de YouTube. Eu tenho outro termo para engenheiro de YouTube para o pessoal, Maurício, que é da área que eu fui. Eu tenho muito honrado dizer que eu tenho alguns projetos estruturais, tenho ponte calculado, tenho viaduto calculado, tenho prédio, tenho casa, galpão. Eu acho que eu fiz o que eu já tinha para fazer para contribuir nessa área. Mas o que eu percebi é que tem tanto o engenheiro de YouTube, Maurício, que você usa o termo, eu vou usar o termo apertador de botão. Tem muito apertador de botão. Porque se hoje você compra um software, você vai lá, gasta R$ 5.000, você vai comprar um software bom, robusto de projeto estrutural, por exemplo. Ou um software bom, robusto de projeto hidro, ou elétrico, ou incêndio, ou o que for. Aí você é um apertador de botão, Maurício. Você não, né? Você entendeu a figura de linguagem, né? Aí aparecem os apertadores de botão. Que aí você pede para ele, mas assim, essa viga não tem problema de torção, porque eu tô com medo dessa viga ter uma torção aqui no ponto, porque esse pilar vai nascer em cima dela, nós vamos ter uma transição aqui. Aí você matou o cara. Se você pergunta se vai ter um esforço que não saiu lá na hora no software, você matou o cara. E é isso, eu só tô ilustrando o que o Maurício disse. O engenheiro do YouTube, ele vai saber aquilo ali. Na hora que passou para alguma coisa diferente, na hora que na concreteira perguntaram alguma coisa diferente para ele, mas esse concreto é propício para ir para um solo. Ó, você está construindo. Estou só criando exemplos em cima do. Essa aula aqui, gente, podia durar 25 horas. A gente tem 25 horas para falar. Olha a pauta que o Maurício criou. Você está construindo num lugar próximo de um cemitério. Ou você está construindo num lugar próximo de uma reserva ambiental. Onde você está construindo num lugar próximo de onde era um depósito de detrito, um lixão, um aterro sanitário.
Vocês acham realmente que o mesmo concreto que o Maurício entregou na obra A, na obra B e na obra C vai se comportar do mesmo jeito, Maurício? Serão as mesmas agressividades do ambiente, Maurício? Infelizmente, o que o mercado entende que sim, porque, só para ilustrar, nós vamos fazer um projeto para Vale Rio Doce, aqui em Conceição do Mato Dentro. Eles têm uma barragem de rejeito e foram fazer uma barragem de concreto para confinar, porventura, se o rejeito vazasse ou desse algum problema, né? É o que está acontecendo aí em Minas, né? Estão ficando espertos. Exatamente. Infelizmente, as pessoas que estavam lá são todas pessoas conscientes lá, e o concreto mais magro lá, mais magro para fundo de sapata, foi de 35 reais. Porque entendiam que existia uma obra a ser durável, né? E que não era o custo que iria ser atônico, que sim a qualidade da estrutura para as futuras gerações, né? E foi um case de sucesso lá que a empresa entendeu e apoiou, e divulga sempre isso aí, porque você tem pessoas que estão ao nosso lado, que buscam a qualidade, que buscam o entendimento do mercado, para que ele vá na direção de beneficiar todo mundo, né? Não só o lado financeiro da coisa, né? Perfeitamente. E o lado financeiro, Maurício? O lado financeiro vai ser justificado uma hora, tá? Porque se você for pensar em durabilidade, se você for pensar em vidas e tal, você já justificou o lado financeiro. Já ficou, ué. Se você fala que você vai gastar 30% a mais, 40% a mais do custo da estrutura, porque o pessoal mobilizado é o mesmo. Você não pode falar que o custo é em cima de tudo se você melhorou o comportamento do concreto, se você melhorou a qualidade do material. Você tem que imputar esse acréscimo somente ao percentual da estrutura. Esse que você gastou a mais, com a durabilidade, você vai resgatar ele depois. É igual aquela discussão do asfalto, fazer esses asfaltos porcaria que nós vimos aí, por penetração invertida, por emulsão asfáltica, essas porcarias com camada de 2 centímetros de espessura, para economizar dinheiro. Em vez de fazer um CBUQ bem feito, CBUQ, o concreto bituminoso, usinada quente, ou então até fazer um pavimento rígido à base de cimento Portland, que vai custar mais, mas quanto tempo isso vai durar sem intervenção? Aí você faz esse asfalto vagabundo, tem obra de recapeamento, recap todo santo ano. Acabou a chuva, tá correndo para recap. Será que se fizer as contas disso em 10 anos, só ilustrando o que o Maurício está falando, será que a questão financeira não foi totalmente engolida? É isso aí. Jonathan. Professor, desculpa, a explicação do senhor estava maravilhosa aí. Eu só fiquei com uma duvidazinha lá na questão que o senhor falou, que para mim é muito novo. Você falou que o cimento é como aglomerante hidráulico. Essa parte aí, ela é simples, ela é composta, esse aglomerante hidráulico, ou é só o cimento mesmo, aquele que vem da usina, professor? Seria só isso mesmo. O cimento... Desculpa, né? Eu sou leigo, professor, sou leigo. Não, mas você está aqui para perguntar. Se você não perguntar, no presencial a gente até vê a pessoa franzir a testa ou não quando a gente fala. Aí você tem noção. Se a pessoa ficou com dúvida aqui, com câmera fechada, nunca vou saber. Você tem que fazer isso mesmo, você tem que perguntar. O cimento, ele é um aglomerante, porque quando você moe o cimento, primeiro, o cimento vem de rocha calcária. Vai lá, dinamita uma rocha calcária, dinamita essas rochas, põe no caminhão, traz para a indústria cimentícia, isso vai ser britado, vai entrar num autoforno, vai terminar de britar isso numa temperatura 1.300, 1.200 graus Celsius, não me lembro, a gente pode depois até consultar. Isso vai formar o clinker. Depois de formado o clinker, vai ser adicionado ali um pouco de argila, tem alguns componentes, né, para formar o triácido de cal, o trialuminato, o tetraluminato, o triferrato, o tetraluminato. Eu não me lembro de cor as composições químicas. Mas o cimento é uma mistura de 90... Eu tenho uma tabela que eu estou tentando não crescer demais o assunto e ser pontual. O cimento é uma mistura de rocha calcária com
alguns outros minerais que juntos, moídos, quando hidratados, têm essa capacidade de aglomerar. Por que não é fixo isso? Porque se você já viu, Jonathan, no mercado aí, você tem o cimento que chama CP2E, de escória, porque é exatamente cimento Portland 2, que é o composto, adicionado escória de forno. Se você for no CP2, ele tem lá 90 e tantos % de clinker, 5% de escória. Se você for no CP2F, por exemplo, que é o com filler, você vai ter uma percentual menor de clinker e um percentual maior de filler. Se você for no CP4, por exemplo, que é um cimento altamente pozolânico, o CP4 é um cimento para você fazer galeria, por exemplo, de esgoto. Ele tem uma proteção contra sulfito e sulfato muito grande. Se você for nesse tipo de cimento, você vai ter uma quantidade menor de clinker, um pouco mais de cinza. Filler, pozolânio é cinza. Você tem uma quantidade maior de cinza. Então, esses materiais, por terem sido aquecidos, queimados, por terem uma granulometria menor do que 0,075 milímetros. Eu vou repetir, 0,075 milímetros. Eu estou falando de pula 1/10, 7,5 centésimos de milímetro. 7,5 centésimos de milímetro. A maior das partículas dele pode ter 7,5 centésimos de milímetro. Por conta dessas características, de ser muito pequeno, ele reage com a água e endurece. Se você endurecer só o cimento, ele vai ter uma rigidez ali relativa. Mas se você colocar, olha a sapiência, a expertise dos pioneiros no concreto e na engenharia. Mas se eu pegar algo bem mais duro do que a rocha calcária e endurecê-la junto, o que eles fizeram? Pegaram o basalto, por exemplo. Basalto, gente, formação basáltica. Gente, quem está perto de cordilheira, de movimento de placa, ortoclases, né? De movimento de placa, vai ter, assim, abundância em formação basáltica, né? Porque vaza lava, a lava seca é o basalto, por isso que ela tem aquela cor. Pensaram em que, nós podemos juntar o basalto que a resistência dá no 70 MPa, nós podemos juntar esse basalto com essa rocha que é um pouco mais branda, que é o calcário, vamos fazer algo extremamente resistente. E foi isso que foi feito. E aí perceberam que ficava muito espaço poroso, nós precisamos nós precisamos colocar outra coisa. Nós percebemos que nós temos na natureza o quartzo, que é uma excelente rocha, não tem uma grande dureza, mas é uma excelente rocha. Percebeu-se que o quartzo degrada ao longo do tempo em função do movimento do leito do rio. Então é só botar uma draga e puxar areia ali. Então foi se acrescentando ao cimento. Eu acabei que eu não sei nem se eu te respondi, Jonathan. Eu respondi a sua pergunta? Respondeu, professor. Agradeço. Agora eu já sei que o agromelante hidráulico, que os seus agregados, é muito importante também saber esses centésimos de milímetro do cimento, que é praticamente um pozinho, né? Mas até anotei as classificações aqui do ZF e o CP4. É importante a gente... Pode me chamar lá no Tira Dúvida, Jonathan, depois. Me chama no Tira Dúvida que eu te mando. Eu tenho tanta tabela a respeito disso para te mandar. Tabela de traço, tabela de finura... Tem tudo. O que você tem material demais. Me chama lá que eu vou te mandando alguns materiais. Jonathan, lê esse daqui que é interessante. Depois você acabar esse, você lê esse. Me chama lá. Tá, João. Obrigado, agradeço. Nada. Bora lá? Vamos ver o vídeo? Natália, o que eu falei para o Jonathan e demais colegas serve para todos. Entra lá, tira dúvidas, prática de laboratório de material, tira dúvidas, me acha lá. Se for o Sandro, deixa eu até falar um negócio para vocês. Se for o Sandro, o tutor de vocês, aí vocês vão pedir para o Sandro vai ficar pedindo para mim. Deem uma olhada se tem alguma matéria de vocês, que vocês estão matriculados, que esteja no meu nome. Não precisa ser materiais, não.
porque aí já cai a mensagem direto para mim. Pode ser via qualquer outra mensagem, qualquer outra matéria que eu seja o tutor. Se não tiver, chama por materiais, o santo me pede. Mas se vocês tiverem para já evitar o intermediário, me chama direto na matéria que foi e me pede. Vou enviando para vocês leituras pontuais. Primeiro você lê isso, depois você lê isso, agora você lê isso, agora você lê isso. Deixa comigo. Eu vou fazer uma leitura guiada. Vocês vão fazer a leitura, mas eu vou guiar vocês na leitura, tá? Muito bem. Quem tiver interesse, a todos, à vontade. Nossa primeira aula, então, granulometria dos agregados. Professor Fabrício Zanini. Só um segundo. Como a aula estava parada há muito tempo, né? Ela tem que recarregar. Enquanto ela recarrega, vocês estão vendo ela recarregar e estão me ouvindo, né? Eu vou ter que abri-la de novo. Enquanto ela, não tem problema. Enquanto ela recarrega, deixa eu dizer-los o seguinte: nós temos um intervalo entre aulas de 20 minutos. 15, 20, não sei. Eu proponho passar direto. E aí a gente tira esses lá no final e a gente acaba antes. A gente vai ter o mesmo tamanho de aula. Não é isso? Não estou comprimindo a aula. Só estou dizendo passar direto. O que vocês acham da ideia? Alguém discorda? Por mim, tudo bem, professor. Pode seguir em frente. Beleza. Porque não vai dar tempo, dentro dessa aula, de acabar o vídeo. Então, o que eu vou fazer? Na hora que der o tempo da aula, eu vou dar um pause, a gente pula para o outro link, porque senão esse fica grande demais, depois eu não consigo subir ele para vocês assistirem depois. E a gente continua lá. Então, sem drama, sem mais drama, tá tudo certo. Vocês já concordaram, tá tudo certo. Granulometria do agregado, professor Fabrício Zanini. Excelente, professor. Vai dar certo. Olá, pessoal. Meu nome é professor Fabrício e eu vou estar, nesse momento, trabalhando com vocês as práticas laboratoriais no caso de materiais de construção civil 1. A primeira prática em questão é a prática que diz respeito à determinação da granulometria. É a prática 1. Peço a vocês que, quando estiverem no polo, levar a prática impressa, tá? Com todos os passos, para facilitar para vocês, inclusive, as leituras das tabelas, tá? Então, procure levar esse roteiro já impresso. Em relação a essa nossa primeira prática, que é a determinação da granulometria, é interessante falarmos o objetivo, o porquê dessa prática, né? Então, o objetivo dessa prática é simplesmente caracterizar os agregados quanto ao tamanho e a sua distribuição de suas partículas. Por quê? Bom, primeiro, em construção civil, a gente vai usar muito agregado, que é equivalente a 3/4 do concreto, ou seja, 75%, né? E a questão do tamanho é porque nós temos agregados que variam aí de 152 milímetros até o material pulvirolento, que é abaixo de 0,015 milímetros, né? E a distribuição de suas partículas. Por quê? Porque essa distribuição de suas partículas aqui
ela influi diretamente na resistência do concreto. Se eu coloco partículas de tamanho bem próximo, todas com tamanho próximo, não vai ficar um concreto com bastante durabilidade, vai ficar meio aquela pedra esponjosa, todas do mesmo tamanho. Aí se eu coloco algo de 8 milímetros, é para os espaços vazios entre esses 8 milímetros, eu coloco aí depois uma mais fina, tipo 2 milímetros, né? Aí uma mais fina ainda, para preencher os vazios, vai ficar alguma coisa mais coesa, bem mais concreta. Aí vem o cimento junto com a água para dar a liga, né? Para fazer o aglutinante. Isso aqui vai me render uma argamassa de maior qualidade na hora que eu for estar trabalhando lá, certo? Então, a gente precisa estudar um pouquinho a granulometria, aprender a medir, né? Caracterizar quanto ao tamanho, se é graúdo ou miúdo, de acordo com a leitura do material lá, menor de 4,8 milímetros é miúdo, acima de 4,8 milímetros é graúdo, né? Até 152 milímetros. Então, seria interessante a gente aprender a determinar o tamanho, né? O famoso DMC, dimensão máxima característica. E também o módulo, tá? De finura. Então, para isso, existe essa prática de determinação de granulometria. Uma prática extremamente simples, onde a gente vai usar simplesmente peneiras. Não tem tecnologia nenhuma, vamos usar balanças e peneiras, certo? Vamos colocar um grupo de peneiras lá, vamos chacoalhar durante 1 minuto, certo? Ou seja areia, ou seja brita, tá? De preferência bem sequinha. E depois a gente vai mensurar quanto ficou retido em cada uma e preencher a tabelinha. Bem simples, tá? Mas falou-se em agregado, mas o que vem a ser agregado? Então, agregado é um material granular, certo? Inerte. Quando nós dizemos inerte, quer dizer que não tem reação química ativa com concreto, tá? Então ela não possui reação química. Ela não é alcalina, não é nada. Então ela é bem simples. Ela mistura com água e não gera reação. Então você pode deixar lá durante 1, 2, 3, 10, 15, 30, 40 anos que não vai gerar reação, não vai oxidar, não vai alcalinizar. Isso, se a gente pensar bem, a hora que for pensar em concreto armado, ferragem, vai manter o concreto lá, junto com a estrutura, e não vai oxidar. Pelo menos, se estiver perfeito, não oxida. Agora, se tiver aqueles problemas de infiltração, aí sim vai oxidar, né? E ela tem por objetivo o enchimento. Lembremos que é 3/4 do concreto, tá? 75% em média, tá? A durabilidade. O que vai me gerar essa durabilidade e esse desempenho estrutural, na verdade, é a heterogeneidade do tamanho das partículas. Partículas diferentes casando entre si, tá? A qualidade do meu agregado também vai contar muito, certo? Se tem material pulverulento, se tem argila, borrão de argila, se tem areia, ou se tem material orgânico no meu concreto, no meu agregado, então isso pode afetar de uma forma significante ou não, né? A minha durabilidade e o meu desempenho estrutural. Quando eu digo desempenho estrutural, as propriedades mecânicas do concreto, tá? Lembremos também que o agregado, ele pode ser encontrado na natureza, tá? Na forma pronta para sua aplicação na construção, que seria na forma natural. Exemplo disso é a areia. E
o cascalho. E pode ser também industrializado, proveniente de jazidas de pedras, né? No caso aí o basalto, que no caso do industrializado, a famosa brita, né? Que é um material proveniente de britagem de jazidas de rochas, tá? Normalmente, os nossos agregados naturais, eles têm um formato meio que esférico, né? Todo redondo. Já o agregado industrial, como ele é quebrado da rocha, ele vai ser meio cuneiforme, tá? Formatos de cunha, meio que triangular, prismáticos. Prismático, na verdade, prismático não, mas um pouco prismático e um pouco puxado pro lado das pirâmidezinhas, tá? Ou seja, todas cuneiformes, todas formando ângulo. Fazer um agregado industrializado de forma circular, no caso da britagem, é meio que impossível, tá? Porém, tem alguns outros processos que a gente consegue fazer algo parecido com isso, tá? Agora vamos ver o material que a gente vai utilizar para essa prática. Caro professor tutor, para a execução da prática, é necessário o material que nós temos no laboratório, referente à série de peneiras, areia, para fazer a prática do agregado miúdo, brita, tá? Para fazer do graúdo. Em relação à quantidade, quero deixar bem claro que fica a seu critério. Por quê? De acordo com a BNT, se é um agregado com tamanho inferior a 4,8, você tem que usar meio quilo. Meio quilo. Se é um agregado entre 4,8 até lá para os 9, você vai usar 3 quilos. De 9 a 25, 5 quilos. 32 a 38, 10 quilos. 50, 20 quilos. 64 a 76 milímetros, 30 quilos. Obviamente é impossível a gente fazer isso manual, uma quantidade tão grande. Então aqui hoje, nós vamos fazer... Isso não influi no resultado da prática, já deixo bem claro, tá? Vamos fazer com 1 quilo de areia, tá? Em vez de usar meio quilo, vamos trabalhar com 1 quilo de areia, tá? E vamos trabalhar também com 1,5 kg de brita, em vez de usar os 3 quilos. Para evitar, tá? Quero lembrar vocês que quando for trabalhar com areia, não precisa usar a série completa, tá? Você pode começar da 4,5 para baixo, para evitar muito peso na mão. Agora, infelizmente, quando for fazer da brita, aí nós temos que usar a série completa. Lembrando que tem que ser uma areia seca em estufa, tá? Uma brita seca também. Se não tiver uma areia seca em estufa, tenta pegar pelo menos uma areiazinha por cima, mais sequinha, tá? Se não tiver estufa, faz na frigideira, faz no fogão, tá? Ou deixa de um dia para o outro ela na esteira, que ela seca, tá bom? Mas de preferência, areia seca. O tempo que nós vamos ficar aqui peneirando, 1 minuto. Médio, tá? Você ficar 1 minuto, 30 segundos resolve? O ideal é 1 minuto. O que diz a BNT é 1 minuto, tá? Mas deixo também a seu critério aí no polo. Então, agora que nós vamos fazer? Vamos fazer a prática, tá? Vou pedir pro meu auxiliar aqui me ajudar, meu amigo, meu parceiro, Luizão, tá? Vamos colocar a areia, ver se realmente tem 1 quilo. Tem 1 quilo, Luizão? 1 quilo. Tá garantido? Certo? Então, podemos pesar.
Lembre também de zerar a balança, fazer a tara da balança, tá? Ajuda bastante. Você pode também não fazer a tara, mas incluir o recipiente no cálculo. Aí fica a seu critério. Não precisa ser também essa balança de precisão, tá? Pode ser uma balança de precisão de 1 a 2 gramas, tá? O 0,5 grama tá ótimo. Aqui a gente está usando a balança de precisão porque a outra está manutenção. Mas as duas faz o serviço. Vamos ver isso. Tá ótimo. Então, 1 quilo, tá? De areia. Vai pegar a areia. Evitar de soltar muito alto para não para o material virulento não voar, porque um pouco aqui, ó, uma fumacinha dessa no final dá uma diferença de nem que seja 0,0 alguma coisa aí de porcentagem, tá? Fechar e marcar 1 minuto. Deu 1 minuto, para, tranquilo, certo? Nós teremos lá no material a tabelinha, cadê, Luizão, 1 minuto, certo? Teremos no material a tabelinha, tá? Para que nós possamos preencher. É o que nós vamos fazer daqui a pouco no quadro, nesse próximo momento. Colega doutor, se a prática tiver de dar algo errado, vai ser aqui. Vai ser nesse momento que pode ter algum erro. O que seria esse erro? De acordo com a norma, nós colocamos 1 quilo aqui de areia, 1000 gramas. A hora que eu somar tudo, o ideal é que tenha quanto? 1000 gramas no somatório. Mas infelizmente acontece de ter perca. Ou até ter excesso. Mas o que pode levar a ter perca e ter excesso? Se as peneiras estavam sujas antes de fazer a prática, tinha material preso nelas. Mesmo que seja uma quantidade ínfima, mas tinha. Na hora que você for pegar aqui, peneira por peneira, e coletar o que estava retido em cada uma, pode ser que junto tenha uma sujeirinha que já estava aqui anteriormente. Então isso no final pode passar de 1000 gramas. É normal acontecer. Tá? Da mesma forma que a hora que você for tirar o material aqui e não conseguir tirar tudo. Então pode ficar alguma coisa retida aqui, ou aquela fumacinha, aquela poeirinha que evacuou na hora que a gente estava colocando o material aqui, pode ser que ela vai perder. Ela não vai chegar aqui 1000 gramas no somatório. Ela vai chegar um pouco menos. Mas até quanto que é viável eu fazer essa prática? De acordo com a norma, a diferença da massa inicial com a massa final não pode ultrapassar 0,3%. Ou seja, 0,3 de porcentagem. Tá? 0,3 de porcentagem em 1000 gramas, ou seja, ela não pode ultrapassar 3 gramas. Concorda comigo? 1% de 1000 gramas seria 10 gramas. 0,3%, 3 gramas. Então, a diferença aqui não pode ultrapassar 3 gramas. Ou seja, no final, não pode ter mais que 1.003 gramas e nem menos que 997 gramas. Se acontecer isso, infelizmente, nós temos que começar a prática novamente. Tá? Ah, pô, mas deu só 1 gramazinha de diferença, não dá para fazer um ajustezinho técnico, não? Aí fica a seu critério, tá? Fica o critério do tutor. Ah, deu uma diferencinha, não, dá uma arredonda aí, porque o nosso tempo está corrido, arredonda para melhorar aí, dá uma arredondadinha que dá certo. Tá.
fica ao critério do tutor, tá? Fica ao seu critério. Então agora a gente vai pegar aqui, né? E pegar a massa retida de cada uma. Vou anotar aqui. E daqui a pouco a gente vai lá para a tabela e trabalha em cima dos resultados. Meu amigo Luizão vai me ajudar aqui, tá? Ele vai retirando aqui, certo? Balança tarada, tá 0, certo? Uma a uma, tá? E fazendo. Lembrando que a gente vai começar pela de 4,5. A de 4,8, na verdade. Fique à vontade, Luizão. Bom, pessoal, percebam que a balança que nós estamos utilizando aqui é uma balança de precisão de 1/100 de grama. Então, só de eu estar falando perto dela, ela já está oscilando. Então, o ideal para essa prática não é usar uma balança com tanta precisão, tá? Você pode usar uma balança com precisão de 0,5 grama. É ideal, tá? Essa balança, não há necessidade de usar uma precisão tão grande, mas não vai dar diferença, porque a gente vai trabalhar simplesmente aqui com a casa do 0,1 de grama, tá? Para ficar mais simples. De preferência, arredondando de 5 em 5 aqui. Então agora nós vamos pesar, tá? De acordo com a ordem, primeira de 4,75. 0,3 gramas. Agora a de 2,36. 2,4. 3,9. 1,18 ou 1,2. 69,5. Agora a peneira de 0,6 ou 600 microns. $533,7. Se precisar fazer um arredondamento, joga sempre a mais. Nem que seja um pouquinho menos, porque pode ficar retido um pouquinho, tá? Não sei se dá para enxergar aí, tá? Mas fica retido um pouquinho. Mesmo que a gente tente lá, fica retido um pouquinho na telinha, tá? Peneira de 0,3 ou 300 microns. 347,4. 3. 347,3. Última peneirinha. A de 0,15. Ou 150 microns. $38,4. Perceba que essa areia é bem similar à nossa areia de praia, tá? É bonita? É. Mas na construção civil ela não é sadia, tá? Infelizmente ela existe, mas esse tipo de areia mais fino, a gente não usa ela para estrutural, usa mais para acabamento, reboco. Então, se quiser estar falando para o seu aluno, tá? Sobre a questão de usar areia mais finas, ela é ideal para acabamento, para reboco. Estrutural não é ideal, tá? Ah, mas por quê? Porque ela toma, por ser tão fina, quase da mesma espessura da partícula de concreto,
ela toma o lugar de direito do concreto, do cimento. Ou seja, ela toma o lugar de cimento. É a mesma coisa de você colocar, terra, tá? Então, não é sadia. E por último, o nosso material pulvirulento, né? O que ficou no fundo, o que passou por todas as peneiras, tá? Existe peneira mais fina que a 0,15? Existe, tá? Mas isso você normalmente vai fazer em outra prática, que é a determinação do material pulvirulento, tá? Então, a nossa porcentagem que passou por todas as peneiras, 5,8 aproximadamente. Bom, agora vem o mais importante, se a prática ficou legal, tá? Como que a gente vai saber se a prática ficou legal? Somar todos esses valores e ver se a diferença não ultrapassou 0,3% da minha massa inicial, que era 1 quilo. Ou seja, se a diferença não está passando mais que 3 gramas, nem para mais nem para menos, tá? Bom, caros colegas, feita a prática, anotados os dados, hora de vir para a tabela. Fiz uma tabela simplificada, tá? Diferente da tabela que o aluno tem, que ele vai receber, tá? Lembremos que na tabela que ele vai receber, aqui na nossa coluna, não começa no 4,8, começa lá no 76, tá? Da peneira. Lembremos que ele vai ter de fazer 2 práticas, tá? 2 ensaios, uma amostra 1 e amostra 2, tá? Então aqui, para nós não perdermos tempo, vamos fazer apenas com a amostra, tá? Mas lá com o aluno, o senhor ou a senhora, tá? Vai fazer 2 ensaios. 2 ensaios, certo? E vai gerar 2 massas retidas, ok? A porcentagem retida de cada amostra separadamente, você vai trabalhar com precisão de 0,1%. E da acumulada também, tá? Precisão de 0,1%, ok? De cada amostra. Aí depois, na final, ou seja, na média retida e na média acumulada, onde você vai somar as 2 retidas, dividir por 2, e as 2 acumuladas e também dividir por 2, média aritmética simples, tá? Você vai trabalhar com precisão de 1%. De cada amostra, a gente vai trabalhar com 0,1%. Mas lá na final, tá? Lá na final, você vai trabalhar com precisão de 1%, ok? E no final lá, chegar 99% pelo menos, tá? Se der 98, 97, faz um ajuste aí para chegar no 100%, tá bom? Nos seus arredondamentos. Como que se calcula a porcentagem retida em cada peneira? Extremamente simples. Lembra que tinha quantos gramas lá no momento? 1.000 gramas, não é? Só que aqui a gente não vai trabalhar mais com 1.000 gramas, a gente trabalhar em cima do real. Lembremos que deu certo, a gente continuou, tá? A fazer a prática, estamos colocando os valores na tabela, por quê? Porque a diferença de 998,9 para 1.000 gramas não chegou a 0,3%, não chegou a 3 gramas, então deu na verdade 1,1 grama, então a prática está legal. Então agora é a hora de pegar esses valores aqui, 1 por 1, dividir pelo total e multiplicar por 100 para chegar na porcentagem. Então, você vai pegar aqui, ó, 0,3, ó, 0,3, dividir por 998,9 e o resultado multiplicar por 100. Isso vai gerar a nossa resposta em porcentagem, tá? Vou fazer aqui, já vou, e você simplesmente confere. Aqui eu fiz as porcentagens retidas, tá? Com aproximação de 2 casas decimais. Para ficar mais claro, a questão dos arredondamentos. Não vamos trabalhar com esses valores.
lá na prática, o aluno, na amostra A e na amostra B, vai trabalhar apenas com uma casa decimal. Então aqui, ó, seria 0. Aqui seria 4, 0.4, tá? Aqui seria 6.9, né? 53.4. Aí depois, lá na final, na média final, ele tem que trabalhar com precisão de 1%. Então a gente vai tentar adequar esses caras aqui para precisão de 1%, para facilitar nossos cálculos, tá? Então, vamos pegar esses valores aqui e vamos modificar eles para precisão de 1%. Então aqui, ó, não assusta não, tá? Aqui a gente vai trabalhar com 0%, tá? É 0. Aqui fica a seu critério trabalhar com 0 ou 1%, tá? Eu vou trabalhar com 0. Mas lá na prática você pode usar 1%. Aqui eu vou trabalhar com 7%. Aqui eu vou trabalhar com 53%. Aqui eu vou trabalhar com 35%. Aqui eu vou trabalhar com 4%. E aqui eu vou trabalhar com 1%. Importante agora fazer o somatório e ver se dá 99 ou pelo menos 100. Tá? Então, aqui dá até para fazer de cabeça. 35 com 4 e com 1 dá 40. 53 com 7, 60. 60 com 40, um total de 100%. Ficou perfeito, tá? Nossos ajustes ficaram perfeitos. Ah, mas, Fabrício, se eu tirar aqui essa quantidade, não vai dar uma diferença lá na hora de fazer o módulo de finura, o DMC? Não, não vai. Porque o valor é tão ínfimo que, de acordo com a definição do DMC lá, dimensão máxima característica, não vai alterar nada. Vai continuar sendo a mesma coisa. Já já a gente chega lá. Agora fazer acumulada. Acumulada é simples. É pegar esses valores aqui e somando. Então, ó, 0, 0 mais 0, 0, 0 com 7, 7, 7 com 53, 60, 60 com 35, 95, 95 com 4, 99, 99 com 1, 100. Pronto, tá aí. Feito. Tá? Então tá aqui nossa tabela preenchida já. Produto final dela. Depois de ter feito as duas massas, as duas porcentagens retidas e acumuladas, feito a média, feito o arredondamento de 1%, tá aqui. Agora é a hora de trabalhar com esses valores. Aqui, primeiramente, nós vamos trabalhar o seguinte. Dimensão máxima característica, tá? DMC. O que vem a ser esse DMC? Definição. Corresponde à abertura nominal em milímetros da malha da peneira da série normal ou intermediária, na qual o agregado apresenta a porcentagem retida acumulada. Então vamos trabalhar em cima da porcentagem retida acumulada. O resto a gente não precisa preocupar. Vai trabalhar só com essa coluna da retida acumulada, tá? Igual ou imediatamente inferior a 5% da massa. Então, ó. Igual ou imediatamente inferior, ou seja, menor, tá? Que 5% da acumulada. Então vamos lá, vamos olhar acumulado aqui. Acumulado aqui está dando 0. Acumulado aqui está dando 0. Acumulado aqui já está dando 7. Pode ir até 5%. Então o 7 já estourou, tá? Então o 7 já é maior que 5. Então, tem que ser imediatamente inferior a 5%. Imediatamente inferior a 5% é um número menor que 5%. No caso é 0, mesmo que seja 0, não assusta, tá? Então, o nosso DMC dessa amostra em si vai ser 2,4, tá? A dimensão máxima característica dessa amostra, dessa areia, tá? É 2,4.
Lembrando, se aqui tivesse colocado o valor real, não ia chegar nem 1%. Aqui também não ia chegar nem 1%. Digamos que aqui, ó, tivesse dado 0,3. E aqui, vamos jogar 1, tá? Ó, 1. 1 com 0,3. Aqui seria 0,3 e aqui seria 1,3, tá? Ou seja, de qualquer forma, do 7 ia cair automaticamente para anterior, automaticamente menor que 5. 1,3 é menor que 5. Então, de qualquer forma, ia dar o 2,4. Já mostrando que não tem problema você considerar esses dois valendo zero, tá? Então, dimensão máxima característica dessa amostra é 2,4 milímetros. Agora, módulo de finura. MF. Como que eu calculo o MF? Bem simples. Faz a somatória da coluna da acumulada e divide por 100. Só isso, tá? Então, seria 0 mais 0 mais 7 mais 60 mais 95 mais 99 mais 100. Então, vamos fazer rapidão aqui. 67 mais 95 mais 99 mais 100. 361 divide por 100, 3,61. Então, nosso módulo de finura aqui, tá? 3,61. É interessante comentar com o aluno sobre esse módulo de finura. Falar das areias normativas, aquelas areias que vêm em saco para laboratório, com o mesmo tamanho, todas padronizadas com o mesmo tamanho, tá? Então, por exemplo, você compra uma areia normativa de 4,8. Todas as partes. Pessoal, como eu falei para vocês, para não perdermos aí o tamanho máximo de aula que nós temos, eu falo o tamanho do arquivo que a aula vai ficar, eu vou encerrar essa aula aqui, vou agradecer a presença de vocês, e nós já vamos migrar direto para a outra aula, tá? Passou aí 3 minutos, e aí nós vamos ter mais 1h15 de aula lá no próximo link, tá? Aguardo vocês lá, muito obrigado, estou encerrando aqui, já vamos começar imediatamente de lá. Próximo link. Abraço.